Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Igreja do Diabo, de Machado de Assis. Gravado por Raquel Moraes em outubro de 2020. Capítulo 1. De uma ideia mirífica. Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. E, embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obséquios humanos. Nada fixo, nada regular. Por que não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era o meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Vá, pois, uma igreja, concluiu ele. Escritura contra escritura, breviário contra breviário. Terei a minha missa, com vinho e pão à farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos. A minha igreja, uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé, nem Lutero. Há muitos modos de afirmar. Há só um de negar tudo. Dizendo isto, o diabo sacudiu a cabeça, estendeu os braços, com um gesto magnífico e varonil. Em seguida, lembrou-se de ter com Deus, para comunicar-lhe a ideia, e desafiá-lo. Levantou os olhos, acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse consigo: Vamos, é tempo. E rápido, batendo as asas, com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. Capítulo 2. Entre Deus e o Diabo. Deus recolhia um ancião quando o diabo chegou ao céu. Os serafins que engrinaldavam o recém-chegado detiveram-se logo, e o diabo deixou-se estar à entrada com os olhos no Senhor. — Que queres tu? Perguntou este. — Não venho pelo vosso servo Fausto, respondeu o diabo rindo, mas por todos os Faustos do século e dos séculos. Explica-te. Senhor, a explicação é fácil, mas permiti que vos diga. Recolhei primeiro esse bom velho, dai-lhe o melhor lugar, mandai que as mais afinadas cítaras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros. Sabes o que ele fez? Perguntou o senhor, com os olhos cheios de doçura. Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia, por causa do preço, que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata. Em 2 palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final e completa. E então, vim dizer-vos isso, com lealdade, para que não me acuseis de dissimulação. Boa ideia, não vos parece? Vieste dizê-la, não legitimá-la, advertiu o Senhor. Tens razão, acudiu o diabo, mas o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. Verdade é que neste caso seria o aplauso de um mestre vencido, e uma tal exigência... Senhor, desço à terra. Vou lançar a minha pedra fundamental. Vai. Quereis que venha anunciar-vos o remate da obra? Não é preciso. Basta que me digas, desde já, por que motivo, cansado há tanto da tua desorganização, só agora pensaste em fundar uma igreja? O diabo sorriu, com certo ar de escárnio e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito, algum reparo picante no alforje da memória. Qualquer coisa que nesse breve instante da eternidade o fazia crer superior ao próprio Deus. Mas recolheu o riso e disse: Só agora concluiu uma observação, começada desde alguns séculos, e é que as virtudes filhas do céu são em grande número comparáveis a rainhas, cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Ora, eu proponho-me a puxá-las por essa franja e trazê-las todas para a minha igreja. Atrás delas virão as de seda pura. Velho retórico, murmurou o senhor. Olhai bem, muitos corpos que ajoelham aos vossos pés nos templos do mundo trazem as anquinhas da sala e da rua. Os rostos tingem-se do mesmo pó, os lenços cheiram aos mesmos cheiros. As pupilhas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Vede o ardor, a indiferença ao menos, com que esse cavalheiro põe em letras públicas
os benefícios que liberalmente espalha, ou sejam roupas ou botas, ou moedas, ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida. Mas não quero parecer que me detenho em coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da placidez com que esse juiz de irmandade nas procissões carrega piedosamente ao peito o vosso amor e uma comenda. Vou a negócios mais altos. Nisto, os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e sono. Miguel e Gabriel fitaram no Senhor um olhar de súplica. Deus interrompeu o diabo. Tu és vulgar, que é o pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie, replicou-lhe o Senhor. Tudo que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto. E se não tens força, nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires. Olha, todas as minhas legiões mostram no rosto os sinais vivos do tédio que lhes dás. Esse mesmo ancião parece enjoado. E sabes tu o que ele fez? Já vos disse que não. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime. Colhido por um naufrágio, ia salvar-se numa tábua, mas viu um casal de noivos, na flor da vida, que se debatiam já em morte. Deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum público. A água e o céu por cima. Onde achas aí a franja de algodão? Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega. Negas esta morte? Nego tudo. A misantropia pode tomar aspecto de caridade, deixar a vida aos outros. Para o misantropo é realmente aborrecê-los. Retórico e sutil, exclamou o Senhor. Vai, vai, funda a tua igreja, chama todas as virtudes, recolhe todas as franjas, convoca todos os homens. Mas vai, vai. Debalde o diabo tentou proferir alguma coisa mais. Deus impusera-lhe silêncio. Os serafins, a um sinal divino, encheram o céu com as harmonias de seus cânticos. O diabo sentiu de repente que se achava no ar. Dobrou as asas e, como um raio, caiu na terra. Capítulo 3. A boa nova aos homens. Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Deu-se pressa em enfiar a cógula beneditina como hábito de boa fama e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, como a voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo, repetia ele. Não o diabo das noites sulfúreas, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso, sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá, tomai daquele nome inventado para meu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro, e eu vos darei tudo, 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 tudo. Era assim que falava, a princípio, para exercitar o entusiasmo, espertar os indiferentes, congregar, em suma, as multidões ao pé de si. E elas vieram. E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era a que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, porque acerca da forma era umas vezes sutil, outras cínica e deslavada. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas. E assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. A ira tinha melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles, não haveria Ilíada. Musa, canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais e muitos bons versos de Isope, virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Lúculo, nem das suas ceias. Foi a gula que realmente o fez imortal. Mas ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares, em grande cópia, do que os maus bocados?
ou a saliva do jejum. Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de prosperidades infinitas, virtude preciosa, que chegava a suprir todas as outras, e ao próprio talento. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes a grandes golpes de eloquência toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da fraude. Chamava-lhe o braço esquerdo do homem. O braço direito era a força. E concluía: muitos homens são canhotos. Eis tudo. Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos. Não era exclusivista. Que uns fossem canhotos, outros destros, aceitava a todos, menos os que não fossem nada. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda foi a da venalidade. Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que em todo caso estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas? Porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo. Negá-lo é cair no absurdo e no contraditório, pois não há mulheres que vendem os cabelos? Não pode um homem vender uma parte do seu sangue para transfundi-lo a outro homem anêmico? E o sangue e os cabelos, partes físicas, terão um privilégio que se nega ao caráter, à porção moral do homem? Demonstrando assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois, mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo que era o de exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente. E descia e subia, examinava tudo, retificava tudo. Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la mediante retribuição, ou pecuniária ou de outra espécie. Nos casos, porém, em que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa e nada mais, proibia receber nenhum salário, pois equivalia a fazer pagar a transpiração. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal, salva, todavia, a única exceção do interesse. Mas essa mesma exceção foi logo eliminada pela consideração de que o interesse, convertendo o respeito em simples adulação, era este o sentimento aplicado, e não aquele. Para rematar a obra, entendeu o diabo que ele cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo senão indiferença. Em alguns casos, ódio ou desprezo. Chegou mesmo à demonstração de que a noção do próximo era errada. E citava esta frase de um padre de Nápoles, aquele fino e letrado Galiani, que escrevia a uma das marquesas do antigo regime: leva à breca o próximo, não há próximo. A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. E como alguns discípulos achassem que tal explicação, por metafísica, escapava à compreensão das turbas, o diabo recorreu a um apólogo. 100 pessoas tomam ações de um banco para as operações comuns, mas cada acionista não cuida realmente senão dos seus dividendos. É o que acontece com os adúlteros. Este apólogo foi incluído no Livro da Sabedoria. Capítulo 4. Franjas e franjas. A previsão do diabo verificou-se.
todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa as urtigas e vinham alistar-se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras, e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se, a doutrina propagava-se. Não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas, por partes, e, como digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente 3 ou 4 vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos avaros davam esmolas à noite ou nas ruas mal povoadas. Vários dilapidadores do erário restituíam-lhe pequenas quantias. Os fraudulentos falavam, uma ou outra vez, com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado, para fazer crer que estavam embaçando os outros. A descoberta assombrou o diabo. Meteu-se a conhecer mais diretamente o mal e viu que lavrava muito. Alguns casos eram até incompreensíveis, como o de um droguista do Levante que envenenara longamente uma geração inteira e, com o produto das drogas, socorria os filhos das vítimas. No Cairo, achou um perfeito ladrão de camelos que tapava a cara para ir às mesquitas. O diabo deu com ele a entrada de uma, lançou-lhe em rosto o procedimento, ele negou, dizendo que ia ali roubar o camelo de um drogman. Roubou, com efeito, à vista do diabo, e foi dá-lo de presente a um muezim, que rezou por ele a Alá. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias, entre elas esta, que desorientou completamente o diabo. Um dos seus melhores apóstolos era um calabrês, varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos, que possuía uma bela casa na campanha romana. Telas, estátuas, biblioteca, etc. Era a fraude em pessoa. Chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são, pois esse homem não só não furtava ao jogo, como ainda dava gratificações aos criados. Tendo angariado a amizade de um cônego, ia todas as semanas confessar-se com ele, numa capela solitária, e conquanto não lhe desvendasse nenhuma das suas ações secretas, benzia-se 2 vezes, ao ajoelhar-se e ao levantar-se. O diabo mal pôde crer tamanha leivosia, mas não havia duvidar, o caso era verdadeiro. Não se deteve um instante. O pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar e concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu com infinita complacência, não o interrompeu, não o repreendeu, não triunfou sequer daquela agonia satânica, pôs os olhos nele e disse: Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com